Boa noite, irmãos. De novo aqui, né? Hoje é o dia 17 de novembro de 2022, agora são 20 horas. Nós estamos aqui na igreja de Interlagos. Meu nome é Hélio Pilvezan, sou pastor dessa igreja. E hoje é o dia da nossa escola da doutrina bíblica. Hoje nós vamos estudar sobre a fé. Então, prepare-se aí você, tá bom? Para estudar bastante, para anotar. Se você tiver perguntas, você pode fazer. Queria que, se você chegou aqui através do YouTube ou das nossas redes sociais, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, somos ativos e temos cultos regulares e periódicos. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. E também você vai ter um botão ao vivo, onde você vai poder entrar nesta sala aqui e participar do culto conosco, tá ok? Temos um canal de comunicação também, caso você tenha dúvida, você pode mandar mensagens para faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que nós vamos ler e responder as perguntas que vocês fizerem. É um prazer tê-los aqui. Temos também redes sociais, que é o Facebook e também o Instagram, como Igreja de Interlagos, tudo junto. Tá bom? Você pode nos seguir lá, fica à vontade. E tudo bem, Sandra? E nós vamos passar agora a palavra para Eliette, que vai trazer esse estudo para nós. Antes disso, queria fazer uma pequena oração. Mesmo que você esteja assistindo a repetição, assistindo ao vídeo, feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por este dia, por esse momento. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. E, Senhor, se tem alguém agora assistindo este vídeo ou assistindo este culto, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, abrir o seu coração, o seu entendimento para a palavra de Deus, que é o que nós vamos estudar. Então, Deus, cuida agora também da Eliette, que vai trazer essa mensagem, livra a sua casa de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Então, Eliette, é com você, menina. Amém. Glória a Deus, irmãos. Boa noite, que Deus nos abençoe, que nós possamos ouvir essa palavra e, principalmente, viver essa palavra de hoje, irmãos, porque a fé não é uma teoria, né? Então, eu acho que hoje a gente vai aprender a importância da fé, como adquirir fé, e como a fé pode ser destruída na vida da pessoa. E também aprender que muitos de nós temos fé, é que a gente não valoriza a fé que a gente tem, né? Então, só para dar um contraponto, que a gente sempre dá um contraponto com o Velho Testamento, a palavra fé na Bíblia, ela aparece na Bíblia 248 vezes. Isso aí é uma curiosidade, mas é uma curiosidade interessante. A palavra fé aparece na Bíblia 248 vezes, muitas vezes. E sabe quantas vezes aparece essa palavra no Velho Testamento? Uma única vez. Então, a fé aparece no Novo Testamento 247 vezes e no Novo Testamento apenas uma vez. Nos cultos das quintas-feiras, os cultos da doutrina bíblica, nós estamos acostumados a trazer estudos que contrapõem a figura do Deus do Velho Testamento com a figura do verdadeiro Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas hoje nós vamos nos deter mais na palavra fé, porque eu acho que existe, irmãos, uma urgência muito grande. Urgência geralmente é urgente, né? Pleonasmo. Existe uma urgência em adquirirmos e fortalecermos nossa fé. Irmãos, nós estamos vivendo dias maus, dias que
aparentemente reservam situações difíceis para todos nós. Dessa maneira, temos que, de alguma maneira, desenvolver fé em Deus. Né? E hoje nós vamos ver sobre isso. Como vocês estão acostumados, quando eu falo com vocês, eu falo somente baseado na Bíblia. E a Bíblia é o nosso norte, né? E dessa maneira também, irmãos, a gente acaba lendo muitos versículos, porque eu não quero falar de mim, eu quero falar da Bíblia, né? Então, para os irmãos que quiserem e puderem anotar, né, com lápis no papel, é bom, porque aí depois você pode conferir, você pode reanalisar, e essa palavra, irmãos, é, é uma, é uma palavra assim que é necessário o cristão ter fé, é necessário. Então, eu vou começar lendo uma passagem bíblica muito interessante, quando Jesus fala de fé. Tá? Essa passagem está em Marcos 9:17. Eu queria que o pastor abrisse para a gente ler juntos, né? Sobre essa passagem, porque o que dá a impressão, irmãos, que Jesus agia conforme a fé das pessoas, né? Ele injetava fé nas pessoas, essa fé que a gente está necessitando, irmãos. Marcos 9:17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então, o menino tinha alguma situação espiritual que dava uma doença no menino. O menino tinha convulsão, o menino espumava pela boca e se debatia e rangia os dentes, né? E ainda por cima era mudo. Dá muita impressão que esse menino tinha era um autismo, né? Que agora é tão propalado, né? O autismo. Só que os discípulos não conseguiam expulsar esse espírito, essa doença, né? Desse menino. Só abrindo um parênteses, irmãos, a gente vê claramente que tem doenças que são orgânicas, né? E que tem doenças que têm um cunho espiritual, né? Quando Paulo fala das dores de estômago, né? E para tomar vinho, para melhorar, ou alguma fraqueza do físico de alguém, né? Logicamente, não era um espírito maligno, era uma enfermidade que o nosso corpo, como eu já disse, é corruptível, vamos dizer assim, né? Então, Jesus no 19, e ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Então, aquela doença era de cunho espiritual, né? Que aqui está dizendo. Quando ele chegou perto de Jesus, o espírito fez com que ele caísse endemoniado, né? 21. E perguntou o pai dele, Jesus perguntou ao pai do menino, né, ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? O pai estava desesperado, pedindo para Jesus, né, ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, aqui a gente já começa a falar de fé. Tudo é possível ao que crer. Crer tem tudo a ver com fé, né? 24. E logo
o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. E aí vem a outra frase fatal, irmãos. Ajuda a minha incredulidade. Será que esse pai desse menino somos nós, irmãos? Que falamos: Eu creio, Senhor, eu tenho fé. Mas ajuda a minha incredulidade. Vocês veem, irmãos, que na mesma frase tem duas coisas que se chocam, duas coisas opostas. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Então, irmãos, hoje é um chamamento para isso. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu quero ter fé. Eu quero ter fé, porque só com fé que a gente vai apagar os dardos inflamados do maligno. Vocês vão ver a importância da fé, irmãos, hoje. Tá? Então, vamos lá. A gente sabe, na Bíblia, quem é o pai da fé? O pai da fé é Abraão, certo? Mas eu acho que tem uma outra passagem da Bíblia que é mais didática para nós, né? É aquela passagem de Tomé, certo? Todo mundo sabe. Eu sou São Tomé, eu tenho que ver, senão eu não acredito, né? Todo mundo tem que ser igual a Tomé. Que história é essa, né? Tomé acaba sendo exemplo positivo e às vezes exemplo negativo. Mas aqui, para nós, Tomé se aproxima muito com o exemplo de muitos de nós também, irmãos. Então, eu queria que o pastor abrisse em João 20, que a gente vai contar agora a história de Tomé, né? A gente já viu a história daquele pai, daquele menino que foi curado de um espírito que fazia ele ter um quadro clínico parecido com o autismo, né? Não estou falando, irmãos, que autismo é demônio. Foi o que eu falei. Há doenças que são demônios e doenças que não são, né? Então, João 20, 24 fala assim: Ora, Tomé, um dos 12 discípulos, né, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, quando Jesus, já ressuscitado, esteve no meio dos discípulos. Tomé não estava. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Nós vimos o Senhor. Mas ele, né, Tomé, disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma vou crerei, né? 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Eles estavam dentro, fechados. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, quer dizer, o corpo glorificado, que passa paredes, né? E Jesus apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois Jesus disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe aqui no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Olha que sabão que Tomé tomou de Jesus, né? E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Tomé ficou tão impactado, irmãos, que ele foi um dos primeiros a chamarem Jesus de Deus. Aquele momento, parece que foi injetado uma fé em Tomé, que ele não viu Jesus só como Senhor e Salvador, mas ele viu Jesus como Deus também, né? No 29. E disse Jesus, isso Jesus diz para nós, e não só para Tomé: Por que me viste, Tomé? Creste? Porque você me viu, você está acreditando? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, irmãos, Jesus, através da história de Tomé, ele nos dá a melhor definição de fé. O que é fé? É você crer sem ver, né? Alguém aqui já viu Jesus? Não. Nós cremos que ele existe? Sim. Alguém aqui já viu o Pai? Não. Mas ele está na luz inacessível? Sim. E eu tenho convicção disso. E você também sabe.
O propósito de Jesus foi trazer salvação para a humanidade? Sim, eu tenho certeza disso. Eu vi Jesus lá na cruz? Não. Mas, historicamente, eu sei que ele morreu. E, pela fé, eu sei que ele morreu por mim e por você. Isso é fé, irmãos. Eu só estou dizendo isso porque, às vezes, a pessoa fala, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. Você já tem fé. É que sua fé talvez tenha que ser aumentada. E a fé, o aumento da fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, é importante, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse agora em Hebreus 11. Hebreus 11 é um livro que fala muito de fé, tá? Ele fala da fé de todos os expoentes da Bíblia, mas a gente só vai ler o versículo 1. Tá? Se você tiver curiosidade, você lê Hebreus 11 inteiro. Ora, Hebreus 11, 1, isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Então, irmãos, eu tenho fundamentado em mim o que eu espero. O que eu espero? Que Jesus vai voltar a resgatar a sua igreja. Eu tenho fé nisso. Então, eu estou dando esses exemplos de fé para vocês, irmãos, para que vocês possam se alicerçar e pensar, poxa, eu não estou tão vazio de fé assim, né? Verso 11, 6 agora. 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, sem fé, a fé é necessária, tá? Sem fé você não consegue agradar a Deus. É por isso que em 2 Coríntios 5, 7 fala, andamos por fé e não por vista. Então, o nosso desenvolver no Evangelho não vai ser por vista, vai ser por fé. Né? Então, aqui você já começa a dar uma grande diferenciada. O que é fé e o que é vista. Nós temos que andar por fé. Porque andar por vista foi o que aconteceu com Tomé, e recebeu uma grande bronca. Né? Bem-aventurados que não viram e creram. Né? Então, irmãos, esse versículo eu não vou pedir para o pastor abrir, mas só para mencionar, está em 2 Coríntios 5, 7, que fala, porque andamos por fé e não por vista. Olha que interessante, irmãos, o alicerce do crente é fé, andar por fé, né? Então, é interessante também, irmãos, que nós ouvimos muitas palavras. O dia inteiro a gente fica ouvindo palavras, certo? E muitas dessas palavras são palavras muito sábias, né? São palavras científicas, são palavras filosóficas, mas o que a gente sabe? Que essas palavras não trazem fé. Não trazem fé. Então, em 1 Coríntios 2, 5, fala assim, que a nossa fé não se apoia em sabedoria de homens. Não se apoia. O que a sabedoria do homem traz? Traz palavras que filosoficamente, historicamente, né, matematicamente, cientificamente, são palavras interessantes, vamos dizer assim, né? Mas, em 2 Coríntios 2,13, eu queria que o pastor abrisse, tá? 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 2,5. 1 Coríntios 2,5 fala assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, irmãos, sabemos que temos fé. Agora, é um outro degrau, tá? A nossa fé tem que ser alicerçada no poder de Deus. 1 Coríntios 2,5. A nossa fé não se apoia em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Vocês veem que é um passo acima. Agora, eu queria que o pastor pulasse para o verso 13, de 1 Coríntios 2, pulasse para o verso 13.
Já continua falando da fé, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que a fé não aumenta com palavras de sabedoria humana, mas aumenta com as palavras de Deus. Então, são palavras que aumentam a nossa fé. Então, a gente tem que filtrar o que a gente fica o dia inteiro ouvindo. Você fica o dia inteiro ouvindo palavras de sabedoria humana, você separa um pouco do seu tempo para ouvir palavras de sabedoria de Deus? Se você não separar, sua fé não vai aumentar, irmãos. Tá? Então, quando ouvimos a palavra de Deus, ó, eu já falei para vocês, nós temos um pouco de fé. Agora, para essa fé aumentar, uma das receitas, ouvir a palavra de Deus, né? Porque se você ficar ouvindo só a palavra de sabedoria humana, a sua fé vai continuar a mesma, né? Então, irmãos, esse versículo que eu falei, eu só vou mencionar se alguém estiver anotando, é Romanos 10, 17, não precisa de abrir, pastor, que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, irmãos, outra coisa, a fé vem pelo ouvir. E sabemos também que o doador da fé é Jesus Cristo. Tá? Então, a nossa fé, além de vir através da palavra, vem através de Cristo. Eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 12, 2. Tá? Por quê? Porque Jesus, ele é o autor e ele é quem consuma o ato. Ele é o consumador, né? E ele nos dá meios para obtermos a fé. Daí, irmãos, a total necessidade de estarmos submissos e dependentes de Jesus. Então, Hebreus 12, 2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus, ele é o autor da fé, tá vendo? Ó, olhando para Jesus. Quando eu estou com uma situação ruim, irmãos, que eu preciso de fé, eu tenho que olhar para Jesus e não olhar para a situação, deixar a situação se agigantar e esquecer que existe Jesus, né? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Outra coisa que é importante, então a gente já viu que a fé aumenta por ouvir a palavra, que Jesus vai nos dar fé, porque ele é o autor e consumador, e só para fechar aqui essa tríade de obtenção de fé, é um versículo que a gente já leu algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Judas, capítulo 20. Tá? Judas, que só tem um capítulo, né, único, no verso 20. Queria que o pastor abrisse Judas 1, 20. Mas nós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, irmãos, se você não é batizado no Espírito Santo, procure se batizar no Espírito Santo. Porque se você não for batizado no Espírito Santo, a sua fé dificilmente vai aumentar. Porque aqui está falando, você tem que edificar a vós mesmos, edificar a vossa fé, orando no Espírito, orando em línguas, orando com cânticos espirituais. Tá? Então, é importante, muito importante, irmãos. Agora, para que a gente precisa de fé? Será que só acreditar em Jesus e amar a Jesus e ir na igreja já não seria suficiente? Não, irmãos, não é suficiente. Porque muitos crentes, assim, ficam numa postura muito defensiva de achar, não, olha, se eu ficar aqui bem quietinho, não mexer com ninguém, não mexer com o diabo, a coisa vai fluir bem e quando Jesus vier vai dar tudo certo. Não é assim, irmãos. Infelizmente não é. A gente tem que se expor, né, como uma luz assim num barco lá em cima, no velador do barco. A gente tem que se expor e a gente tem que enfrentar, né? Então,
eu vou dar alguns exemplos práticos de ação, tá? A fé envolve ação, a fé não envolve ficar quieto, né? Ficar na defensiva. Então, Efésios, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 6:11. Irmãos, olha, quem não está acostumado com esses estudos que eu trago, eu só leio a Bíblia, tá? Só que a gente lê a Bíblia para você entender como a Bíblia se aponta para uma direção, né? Então, eu aprendo muito com isso, porque quando a gente prepara um estudo, a gente é um melhor beneficiado, né? Que Deus está ensinando para nós. Então, Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora eu quero que o pastor pule para o verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé, irmãos? Escudo, aquele que eles colocam aqui, né? O qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, você está sendo atacado, sua vida está sendo atacada, sua família está sendo atacada, sua saúde está sendo atacada. Você está sendo atacado por Satanás, por malignidades, por espíritos, por hostes espirituais da maldade. Tome o escudo da fé, ó. Põe o escudo da fé e vá em frente. Né? Então, a fé protege de dardos malignos. Né? E outra coisa, irmãos, para obtermos a fé, a palavra de Deus... Não, eu vou reformular o que eu ia falar. A palavra de Deus, começando de novo, apaga. A palavra de Deus, irmãos, não adianta eu pegar a Bíblia, vou pegar a Bíblia, vou começar a ler. Eu não estou me sentindo edificada pela Bíblia. Que livro chato, deixa para cá. Sabe o que isso quer dizer? Que você não misturou a palavra com a sua fé. Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 4:2. Vocês veem como a Bíblia, irmãos, é rica em falar sobre fé, sobre vários aspectos da fé. Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Parece que foi estéril, né? Não aproveitou a palavra, não deu frutos, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então, irmãos, eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a palavra, isso tem que estar misturado com fé. Senão fica um blá, 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 que você entra aqui e sai aqui. Né? E outra coisa importante, irmãos, nós somos seres criados por Jeová, por Elohim, como Adão foi criado por Elohim em Gênesis 1, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que está a criação do homem. E esse homem, ele foi condenado por Jeová, pela lei de Jeová. Existe uma condenação, porque a lei é um compilado de estatutos, ordenanças e proibições, no número de 613 leis, ordenanças, estatutos, sendo que se o homem pecar em uma das leis, ele é condenado. Né? Então, veio Jesus nos justificar. Jesus veio cumprir a lei, veio derramar o seu sangue por causa do pecado, mas não dele, por causa do meu e do seu pecado. Então, quando Jesus morre na cruz, ele nos justifica. Tá? Eu sei que os irmãos queridos que estão me ouvindo aqui online sabem isso, mas tem muitas pessoas que às vezes podem ouvir e ficar pensando, o que é justificação? Justificação é isso. Ele tomou o meu lugar. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse no livro de Gálatas 3, para a gente ler alguns versículos sobre essa justificação. E essa justificação, irmãos, só vai passar para mim pela fé, através da fé, que senão não vou entender. É igual aquilo que nós lemos, que se eu ouvir a palavra, ou ler a palavra e não tiver misturada com fé,
não acontece nada, a palavra fica estéril, fica sem frutos. Então, Gálatas 3, verso 11. É evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. Mas quem que... o justo quer dizer que foi justificado, mas o justo viverá da fé. Então, eu só sou justificada através da fé em Cristo. Agora, pula para o verso 24, pastor. De maneira que a lei de Jeová, né, a lei que Jeová deu, a lei de Moisés, de Jeová, nos serviu de aio, de apoio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, somos justificados por quê, irmão? Pela fé. Vocês veem a importância da fé. Agora, verso 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, ou debaixo daquela lei. Então, aquela lei, Jesus Cristo cancelou. Aquela lei da condenação, Jesus Cristo cancelou. Por isso que nós dizemos sempre, irmãos, não teria sentido o pai mandar uma lei para condenação e depois mandar o seu filho para morrer por causa da lei que ele condenou o homem. Não tem sentido. Mas Jesus nos comprou com seu sangue precioso da condenação que Jeová deu ao mundo. Não, o Pai e Jeová não são o mesmo, são deuses diferentes. O Pai está na luz inacessível e Jeová está governando essa terra, né? Essa terra toda conturbada. Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, vocês veem a importância da fé, irmãos. Eu tenho que crer em Jesus. A fé é como um elo, né, entre eu e Jesus. Eu tenho que ter fé, é um elo entre eu e a salvação que Jesus me dá, né? Eu queria também que o pastor abrisse, só para complementar esse assunto, esse aspecto, em Romanos 3, 28. A fé é importante, irmãos. As obras da lei, se eu cumprir as obras da lei, eu não consigo salvação. Só que, para eu ter fé, automaticamente eu vou mudar as minhas atitudes diante de Deus. Seria uma consequência da fé, essas obras. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tá? Agora, eu queria que o pastor abrisse, que está em Romanos, no 10, 17, que fala... Eu vou... não precisa de abrir não, pastor, que isso aí a gente já mencionou, tá? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente viu que a justificação é pela fé, e a justificação é parecida com a salvação, né? É praticamente sinônimo, mas seria uma porta anterior, vamos dizer. Eu tenho que me justificar para eu poder ser salva, entende? É a mesma ideia, mas são etapas diferentes. Primeiro vem a minha justificação. Sem a minha justificação, eu não posso ter a salvação, né? Então, Efésios 2:6, eu queria que o pastor abrisse, que aqui também fala da salvação. Nós vimos, olha, nós éramos pecadores, tínhamos uma sentença de morte por causa da lei, e Jesus veio e nos justificou, nos tornou justos. Agora que somos justos, nós temos uma outra etapa, é a salvação. Então, Efésios 2:6 fala, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, pela fé nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós estamos? Não, nós estamos aqui na terra, mas pela fé nós estamos assentados. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, nós somos salvos por causa da graça e não por causa das obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, irmãos, nós somos salvos, nós somos justificados por causa da fé, e nós somos salvos por causa da fé. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu creio que eu vou ajoelhar e Jesus está me ouvindo. Eu creio. Então, eu tenho fé. Você também crê. Você crê que de manhã, quando você está orando, pedindo a proteção de Jesus pela sua família, você está tendo fé que Jesus vai cuidar da sua família. Né? Então, irmãos, nós temos fé. Né? Às vezes não é suficiente para mover uma montanha, mas nós temos uma centelha de fé aqui dentro. Né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 3:26, para vocês verem que essa fé de Gálatas 3:26 é uma fé que eu tenho, que você tem. Olha, Gálatas 3:26 diz assim, eu tenho que olhar aqui no celular, irmãos, para ver se o pastor já achou. Então, Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, eu tenho fé em Jesus Cristo. Então, eu creio que sou filha de Deus. Vocês entendem a importância da fé? Então, irmãos, nós já vemos que somos justificados pela fé, somos salvos pela fé, então Jesus vai vir. O nosso corpo vai ter que ser o quê? Ressuscitado, em corpo glorioso, certo? Então, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2:12. Vocês estão vendo, irmãos, a etapa da vida cristã? Eu vou ser liberto da lei pela fé, eu vou ser justificado pela fé, eu vou ser salvo pela fé, agora eu vou ver que vou ser ressuscitado também pela fé. Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé. Ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, eu tenho fé que Deus ressuscitou Jesus, logo eu tenho fé que ele vai me ressuscitar. Vocês estão vendo o encadeamento das situações da vida cristã? A justificação, a salvação e a ressurreição, certo? Depois da fé, da salvação e da ressurreição, irmãos, eu queria mostrar alguns aspectos que podem detonar a nossa fé. Isso aí é importante também, porque a gente tem que tomar cuidado com essas situações, tá? Porque a fé, ela pode se tornar enferma. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 14:1, para a gente ver que a fé, ela pode ter altos e baixos, né? Então, Romanos 14:1 fala assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, tá? Se você tiver curiosidade, continua lendo, que vai falar sobre alimento, tudo isso, mas que alguns comem alguns alimentos, outros não comem, mas está dizendo assim, olha, isso é enfermidade na fé, né? A fé também, irmãos, pode ser pervertida. Vamos ver como que a fé pode ser pervertida? Isso tudo, irmãos, a gente tem que se guardar disso. Em 2 Timóteo 2:16, olha, irmãos, a Bíblia é muito rica em falar sobre fé, como pode aumentar a fé, como pode diminuir a fé, como pode enfermar a fé, como pode perverter a fé. Então, em 2 Timóteo 2:16, fala assim, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, vocês veem como o engano, palavras enganosas podem perverter a fé, como esses dois aqui, Himeneu e Fileto, que falaram, não, olha, vocês creem na ressurreição futura? Não, mas ela já aconteceu. Então, eu queria que o pastor abrisse agora em 1 Timóteo 4:1,
que fala que alguns podem apostatar da fé. Apostatar, irmãos, quer dizer mais ou menos renunciar, negar, cair da fé, se afastar da fé, né? Então, 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ou a espíritos com E minúsculo, e a doutrinas e demônios. Espíritos enganadores pode ser ideias enganadoras, ou demônios, ou pessoas falando coisas que não são de Deus, né? 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, irmãos, vamos nos afastar dos espíritos enganadores, se afastar do engano, porque isso pode trazer alguns até a apostatarem da fé, né? Então, às vezes a pessoa, irmãos, se envolve com situações que não deveria. Ele vai numa rodinha, faz uma amizade com uma pessoa que puxa ele para baixo como uma âncora e o afasta de Deus. A pessoa não tem nada de Deus, só fala mal do evangelho e fica aquela situação como se fosse benéfica para ele, né? Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Será que eu estou fazendo... será que as situações que eu estou entrando é para fortalecer minha fé ou para destruir minha fé? Então, eu tenho que ter consciência disso. O que eu vou buscar me alimentar? Né? Será que eu vou buscar me alimentar de coisas boas? Ou vou mandar só coisas de sabedoria humana para alimentar minha alma? Né? Então, tem que tomar cuidado, porque espíritos enganadores tem muito, né? Então, irmãos, quando a gente vê em Efésios 6:12, não precisa de abrir, pastor, que Paulo fala, né, que ele vai combater contra principados e potestades, né? Então, irmãos, o combate é uma luta para nós. O combate é uma luta porque nós não estamos vivendo em tempos de refrigério total, né? Então, temos que ter esse combate. Quando Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, isso é muito sério, irmãos. O que ele quer dizer? Quando ele fala assim, olha, uma coroa da justiça me está guardada, ele está querendo dizer, olha, houve uma corrida antes dessa coroa. Para a pessoa gozar da coroa, ela tem que ter uma corrida, e essa corrida envolve também um combate, né, irmãos? Então, eu queria mostrar uma passagem também que Jesus, ele mostra a necessidade da fé, né? Porque muitas vezes a gente tem que acalmar as tempestades da nossa vida e a gente não sabe como. Então, Jesus deixou aqui o exemplo em Mateus 8:23, né? Existia um caminho, né? E Jesus estava em alto mar, querendo alcançar a margem, né, desse mar, e começou a tempestade, no verso 8, no Mateus 8, verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo, e os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Aí o que Jesus disse? E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, irmãos, o temor não pertence a quem tem fé. Nós temos que orar muito, irmãos, sobre isso, porque o medo é uma coisa que nos invade, nos paralisa, nos cega. Às vezes a gente tem um caminho lá para seguir, que Jesus abriu aquele caminho, e a gente está com medo tão grande de uma situação,
que a gente se envolveu, que a gente se esquece do poder de Jesus, né? Então, irmãos, esses homens que, no verso 26, que Jesus fala, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Então, irmãos, vamos ter fé, porque senão a gente vai ficar temendo uma tartaruga, vamos ficar temendo um gatinho, vamos ficar temendo um rato, ficar temendo coisas pequenas. Coisas grandes é combater o bom combate. Você tem um escudo aqui da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes o medo paralisa a pessoa. Né? O medo é uma coisa muito danosa. As pessoas que têm sérios problemas psicológicos, muitas vezes elas têm medo de tudo. E Jesus lança fora esse medo. A fé lança fora esse medo, irmãos, porque esse mundo é demais hostil para nós, não só para os crentes, para todo mundo, mas principalmente para os cristãos, irmãos, porque o diabo está combatendo a nossa vida, porque o diabo sabe que ele é um perdedor e que nós estamos no caminho da fé, e ele quer nos remover de lá. Por isso, irmãos, que temos que ter sempre essa fé em Deus, nunca abandonar, nunca deixar falatórios profanos, nunca deixar dados enganadores, espíritos enganadores, nos demover dessa fé. Nós vamos vencer o mundo, irmãos, quando tivermos fé. Fé maior, fé desenvolvida. Como eu disse anteriormente, fé a gente já tem, porque a gente crê em muita coisa. A gente crê e a gente não viu. É aquela história que Jesus falou a respeito de Tomé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A gente não viu Jesus pessoalmente, mas a gente crê que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 5, 4. Que eu estou dizendo, irmãos, necessitamos vencer, porque nós estamos em luta. Nós não estamos isentos de inimigos, de adversários, e muitas vezes, a maioria das vezes, são adversários espirituais, irmãos. Então, 1 João 5,4 fala assim, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, irmãos. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vocês veem que 1 João 4 fala, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé, irmãos, é importante para a nossa justificação, para a nossa salvação, para a nossa ressurreição, para vencer o mundo. Então, irmãos, a fé é importante porque é um escudo que usa aqui no braço, né? Escudo para desviar os dados inflamados do maligno. Eu vou contar um testemunho meu, que acho que foi o maior testemunho da minha vida, que foi com respeito a meu filho, que eu tinha um problema de esterilidade, que eu já estava casada há 5 anos, sem evitar filhos, não vinha filhos, fiz vários tratamentos com médicos famosos, com vários tipos de procedimentos, não adiantava. Eu tinha um probleminha, meu esposo tinha um probleminha, e não tinha filhos. Eu tinha um probleminha, um problemão. Tinha problema de hormônio, tinha problema no útero, tinha problema no ovário, era uma situação bem difícil, o médico praticamente me desenganou, e ele falou, olha, para você não tem mais jeito, tem que fazer bebê de proveta, ele falou, né? E na época eu não quis fazer, nem o meu esposo, na época, e eu comecei a buscar a Deus, irmãos. Comecei a buscar a Deus, e um dia eu fui numa igreja que ninguém me conhecia, e Deus me deu uma palavra.
e essa palavra foi uma palavra edificante para mim, uma palavra de fé, que eu iria engravidar. E isso me fortaleceu tanto a minha fé, que eu comecei a falar para todo mundo, olha, eu vou engravidar, eu tenho certeza que eu vou engravidar, e as pessoas estavam achando já que eu estava ficando biruta, porque as pessoas sabiam que eu não podia engravidar, e depois de uns meses, eu engravidei. Meu filho está com 30 anos agora, e foi uma bênção muito grande, e é uma bênção muito grande na minha vida, e eu sei que isso veio por causa da fé que Deus injetou dentro de mim, irmãos. Porque eu já estava, olha, praticamente, o médico tinha falado, não adianta, você está 5 anos tratando, não resolve, né? E meu marido também tinha um problema, né? Então, foi, assim, uma bênção muito grande, né? E isso eu devo à fé que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Né? Foi a fé que eu ouvi uma palavra que despertou a fé em mim. Né? Então, irmãos, é uma coisa que a gente tem que buscar. Por isso que eu falei, essa palavra, que ela se torna, essa palavra, esses versículos que a gente ouviu, irmãos, hoje, que a gente leu na Bíblia, versículos preciosos, que eles possam se transformar em vida dentro de nós. Porque todos nós precisamos muito da ajuda de Deus. Precisamos transformação de vida, precisamos salvação, precisamos cura, precisamos libertação. Precisamos nos livrar de medos, precisamos nos livrar de machucados que tem dentro de nós. Precisamos nos livrar de pecados que muitas vezes tem dentro de nós que não agradam a Deus. E tudo isso, irmãos, a gente vai conseguir através da fé, que a gente viu. A fé justifica, a fé salva, a fé renova. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse no último versículo que a gente vai ler, que é em Lucas 8:48, que é uma história muito interessante, porque é uma história de dupla urgência. Tá? Era uma urgência urgentíssima e uma urgência que não era muito urgente. Aliás, vamos dizer assim, 2 situações, uma muito urgente e a outra nada urgente. Acho que é melhor. Era a história de uma pessoa que estava enferma há anos e anos, e história de uma pessoa que estava tão enferma, que tão urgente era a enfermidade que essa pessoa morreu. Né? Então, o que Jesus fez? Jesus foi atrás, correndo daquela que estava morrendo, e era uma urgência absoluta? Não. Jesus parou tudo e foi curar aquela que estava enferma há anos e anos. Então, essa mulher que estava enferma há anos e anos, tinha uma hemorragia, a gente não vai ler tudo por causa do horário, ela estava com uma hemorragia há vários anos. Jesus, numa multidão, ela teve tanta fé que Jesus ia curá-la, que ela foi e encostou a mão na orla do vestido de Jesus, da túnica de Jesus. E ela foi curada por causa da fé. Então, Lucas 8:48 fala assim, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé que ela tinha em Jesus curou-a, né? E aí Jesus queria saber, né, nessa história, antes dele dizer esse 48, ele queria saber, mas quem tocou em mim? Eu sei que alguém tocou em mim com fé, porque essa é a virtude de mim. Aí falaram para ele, mas Senhor, um monte de gente aqui te aperta e tu dizes quem te curou, vamos logo lá salvar a menina, que vai morrer. Jesus falou, não, vamos para tudo, quero saber quem tocou em mim.
porque de mim sai virtude. Aí veio a mulher toda envergonhada e se apresentou a Jesus, né? Toda envergonhada e com medo, às vezes, até de ser apedrejada, porque a mulher que estava sangrando, geralmente, não podia se encostar em ninguém, ainda mais num homem, né? E Jesus fala, tem bom ânimo, fique em paz, não fica preocupada, a tua fé te salvou. Então, olha a importância, irmãos, de termos fé, de pedirmos fé para Deus, de desenvolvermos a nossa fé, ouvir a palavra de Deus, buscar Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, orar no Espírito, né? Verso 49. E ele ainda estando falando, né, com a mulher que estava lá sangrando há 10 anos, 20 anos, não lembro, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, olha, Jairo, a tua filha já está morta, não incomodes mais Jesus, ela já morreu. Era uma coisa muito urgente. Aí eu quero que a gente lê o verso 50, vamos ler juntos. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Então aí Jesus foi e salvou a menina. O que dependeu para Jesus salvar? Qual foi a condição que Jesus deu para Jairo, o pai daquela menina? Crê somente. Creia. Tenha fé. É isso que a gente precisa, irmãos. Ter fé para a gente conseguir as transformações, para a gente conseguir as mudanças, para a gente conseguir não temer mais. Então, irmãos, vamos perseguir essa fé, porque nós estamos num campo do inimigo, nós estamos num campo minado, e não adianta se esconder, não adianta querer ficar quietinho para ver se as coisas acontecem e passam. Não, não vai passar, não vai passar, irmãos, porque o inimigo ele está aqui para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida abundante. E essa fé que nós vamos desenvolver, amém, irmãos? Eu queria orar com os irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai. E te clamamos, Senhor, que essa palavra possa resultar um efeito de vida em nós, Senhor. Porque nós queremos adquirir esta fé, Senhor. Adquirir a fé daquela mulher que encostou na orla da tua túnica, Senhor, e teve instantaneamente, Senhor, aquele sangramento estancado. A fé, Senhor Deus, que tu disseste para os discípulos terem para acalmar aquela tempestade, Pai. Sabemos, Senhor, que tu és o Senhor que repreende o vento, que repreende a tempestade, que cura, que salva, Senhor. Mas nós sabemos agora que tudo vem por meio da fé, Senhor. E sabemos, Senhor, que tem em nós, Senhor, um pouco de fé. Mas, Senhor, nós te pedimos ao Pai, em teu nome, como igreja, Pai, que a nossa fé possa ser revestida, possa ser aumentada por ti, Senhor, porque nós estamos vivendo momentos ruins, Senhor. Nós estamos no meio quase de uma tempestade, Senhor, estamos vislumbrando essa tempestade, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós falamos, nós temos fé, mas ajuda-nos na nossa incredulidade, Pai. Por isso, nesse momento, Pai, nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja vai ter fé em teu nome, Senhor, que os meus irmãozinhos aqui, Senhor, vão ter fé, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus, Senhor, porque nós estamos aqui prostrados aos teus pés, crendo no teu poder, Senhor, e que tu és o autor e o consumador desta fé, Senhor. E por isso, Pai, nós clamamos a ti,
e clamamos ao Pai, em teu nome, Jesus. Abençoe a tua igreja, Senhor. Não só essa igreja local, Senhor. Abençoa a tua igreja neste país, Senhor. Abençoa a tua igreja nos 4 cantos do mundo, onde estiver sendo professado o teu nome, Jesus. Eu sei, Senhor, que nós somos uma pulguinha, uma formiguinha, Senhor, mas nós estamos baseados na tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós abençoamos, Senhor, a tua igreja. Nós pedimos, Senhor Deus, clamamos que o teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, Pai. Eu entrego todas as nossas vidas, Senhor, todo o nosso coração, Pai, a Ti, para que Tu possas fazer conforme a Tua vontade, Jesus. Nós oramos ao Pai em Teu nome. Amém. Amém, pastor.